Isaías 61 é sobre o Evangelho e é sobre nós refletirmos quanto o Evangelho tem impactado e mudado as nossas vidas neste ano e quanto ele vai fazer no ano vindouro. Nós vamos ler o capítulo todo, é um capítulo curto, 11 versos. Após a leitura, eu iria dizer: essa é a palavra do Senhor, e todos que creem respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. Todos acharam? Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Diz assim a palavra de Deus: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido e a proclamar a liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antes destruídos e reedificarão as cidades assoladas, os lugares devastados de muitas gerações. Estrangeiros virão e cuidarão dos nossos rebanhos, forasteiros serão os nossos lavradores e os nossos cultivadores de vinhas. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações e vos gloriareis na sua glória. Tereis honra dobrada em lugar de vossa vergonha, e em lugar de vergonha vos alegrareis na vossa porção. Por isso possuirão o dobro na sua terra e terão alegria para sempre. Pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda a injustiça. Eu lhes darei com fidelidade sua recompensa, e farei com eles uma aliança eterna. É a sua posteridade, e a sua posteridade será crescida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem haverão de reconhecê-los como descendência bendita do Senhor. Eu me regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com um turbante, e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Porque o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações, assim como a terra produz seus renovos, e como o horto faz brotar o que se semeia nele. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus bendito, nós louvamos o teu santo nome, pedimos perdão pelos nossos muitos pecados, que o Senhor nos dê arrependimento, contrição, que o Senhor quebre nossos corações pela sua palavra, e nós chegamos a Deus ser restaurados pela boa notícia de quem Jesus é e do que ele fez por nós, ao encarnar, viver, morrer por nós, ressuscitar no terceiro dia e estar à sua destra, ó Pai, reinando sobre todas as coisas. Que o Senhor venha a iluminar nossa mente pelo seu Espírito, ser glorificado em cada um de nós e conduzir-nos e pastorear-nos pela sua palavra, que é pasto verde para nossa alma, que é alimento e verdadeira comida e bebida para o nosso coração. Te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, com o ano se findando, nós temos muitos planos na virada do ano passado para esse ano, e com certeza a gente vai fazer muitos planos da virada deste ano para o próximo. E uma pergunta que nós vamos começar a nossa reflexão hoje é: o que seria um ano aceitável para você? O que seria um ano que você diz: não, esse ano foi bom, esse ano foi deu tudo certo, tudo que eu queria acabou se realizando? O que seria um ano aceitável? Que é o texto fala para nós do ano aceitável do Senhor aqui no verso 2. O que seria então esse ano que pode dizer: não, realmente Deus me abençoou e nos planos deram certo? Seja sincero, seja honesto com você mesmo, se pergunte o que você queria ter feito diferente, ou que tivesse dado diferente na sua vida esse ano. Deixa eu dar alguns exemplos. Eu separei 8 exemplos aqui do que para todos nós vamos nos encaixar
lá no fundo do nosso coração sobre o que seria um ano aceitável para nós. Poderia ser, por exemplo, um ano sem dor e sem perdas, não é? Talvez muita gente valorize acima de tudo a saúde. Você talvez não vai perder nenhum familiar, nenhum ente querido da sua família ou da igreja. Você não vai ficar enlutado. E talvez isso que você espera para 2026, um ano sem dor e um ano sem perdas. Muitos de nós talvez esperem um ano de descanso interior, uma paz interior, em meio a toda essa tempestade agitada do nosso mundo moderno. As pessoas vão para lá e para cá o tempo todo, a gente não para. Talvez um ano com menos ansiedade, um ano mais tranquilo, um ano que você consiga, por exemplo, dormir a noite toda, que você talvez não conseguiu esse ano, um ano que você consiga respirar. Será que esse seria um ano aceitável? Seria um ano muito bom, não é? Seria um ano aceitável para nós, um ano de provisão, por exemplo, estabilidade, em meio a essa absurda crise do nosso país, um ano que você termina não no vermelho, mas você termina com dinheiro na conta, você termina sem dívidas, sem preocupações financeiras, um ano que você está bem provido pela providência de Deus, um ano que você está tranquilo financeiramente. Talvez esse seja o nosso top 1, pelo menos, do que seria um ano aceitável, daquilo que a gente busca, um ano que a gente vai falar, bom, não me faltou nada, financeiramente falando, fisicamente falando, materialmente falando. Não seria um ano muito bom? Não seria um ano em que, nossa, esse ano foi realmente aceitável para nós? Ou tem gente que gosta, nós, de controle. Então, um ano aceitável seria um ano de previsibilidade, um ano de controle, um ano que você tem tudo muito bem agendado, um ano que você tem tudo muito bem organizado e nada vai sair ali do seu esquema, nada vai sair ali dos seus planejamentos. Você sabe o que você vai comer, o que você vai vestir, aonde você vai viajar, o que você vai trabalhar, quais são as metas do seu trabalho. Um ano sem imprevistos, onde você tem a sua agenda no controle de todas as coisas. Ou talvez alguns para nós seja um ano aceitável, um ano de reconciliar relacionamentos, né? Talvez você consiga liberar perdão para aquele seu parente, de alguma forma você consiga perdoar o seu pai e a sua mãe, por exemplo. Um ano que você consiga se reconciliar com o seu irmão, com a sua irmã, com os seus avós, seu tio, tia, com algum irmão da igreja, com algum irmão de uma outra igreja, com pessoas no seu trabalho. Talvez isso que você esteja procurando, porque relacionamentos quebrados são realmente muito danosos à nossa alma. Ou talvez um ano que você consiga curar coisas do seu passado, né? Que você consiga fechar cicatrizes, né? Cicatrizar traumas, por exemplo. Um ano que você consiga mover-se para frente, não ficar preso às coisas do passado. Ou talvez um ano que você consiga ser mais verdadeiro, mais sincero, mais genuíno, usar menos máscaras na igreja, na sociedade, que você consiga realmente se expressar e sair desse sufoco interno que você está se fazendo. O que seria para você um ano aceitável? Não me venha com orar mais, ler mais a Bíblia, porque isso aqui todo mundo tem que fazer mesmo, né? Deixa a sua carne falar. O que a sua carne gostaria de um ano aceitável para você? Bom, o texto diante de nós fala do que seria um ano aceitável para Deus, né? O texto diante de nós fala no verso 2 que aquele que está proclamando o Evangelho significa boas notícias, ele está proclamando, na verdade, o ano aceitável do Senhor. O que seria esse ano aceitável? Seria o que acontece aqui no verso 1, é que é um ano onde os presos, os cativos, vão ser libertos. Irmãos, para um judeu que lê isso daqui, Isaías escrevendo para Israel, escrevendo para os judeus, eles imediatamente lembrariam de um texto de Levítico, que nenhum de nós conhece muito bem Levítico para lembrar, mas eles lembrariam do ano do jubileu. O ano do jubileu é assim, o calendário israelita que Deus instituiu, é assim, você teria períodos de descanso para você, para sua família e para a terra. Então a cada 7 dias, cada 6 dias, o sétimo do Shabá você descansava, né? A cada 7 anos acontecia coisas, a cada 7 meses e assim por diante. Só que a cada 49 anos, ou seja, 7 vezes 7,
o ano que simboliza uma plenitude. No 50º ano seria o ano do jubileu. O que seria no ano do jubileu? Todos os escravos de Israel eram libertados, né? Você tinha a opção de a sua dívida ser paga, a sua escravidão acabar ali. E Isaías dizendo: olha, o jubileu está chegando, e o jubileu vai chegar quando o Messias for ungido e começar a pregar as boas notícias. Que boas notícias são essas? Veja, o povo irá para o cativeiro babilônico. Isaías escreveu 8 séculos antes de Cristo, anos 700 e alguma coisa antes de Cristo, ele está anunciando que Judá vai ser levado cativo pelos babilônicos. E em meio a esse cativeiro, a essa opressão, Deus iria proclamar o jubileu. Deus iria trazer o ano da libertação. E o profeta depois dele, Jeremias, vai falar assim: olha, o cativeiro vai demorar aí 70 anos para vocês serem definitivamente libertos. Só que não são 70 anos literais. Um profeta mais novo, lá no exílio babilônico, chamado Daniel, quando estava pronto, prestes a completar os 70 anos, Daniel, ele ora no capítulo 9 do seu livro, uma oração de confissão de pecado, e diz: Senhor, liberta-nos de fato. Mesmo Deus profetizando através de Jeremias, isso leva Daniel a orar, e não ficar balançando numa rede tranquilo. Ele ora, e depois de orar, ele recebe a seguinte revelação: Daniel, não são 70 anos de calendário, são 70 semanas de anos que vai durar aí o exílio de vocês. 70 semanas de anos dá 490 anos. E Daniel capítulo 9 fala que no final dessas semanas, o ungido, o Messias, ele vai ser cortado da terra dos viventes, os sacrifícios vão cessar, e Deus vai trazer o fim do pecado. Deus vai trazer o perdão das iniquidades e a abolição das nossas transgressões por causa da morte do Messias. Passando anos depois de Daniel, dá exatamente o século I. Esse é o momento em que tudo o que está escrito aqui no Antigo Testamento vai se cumprir. Então, quando Jesus ele começa o seu ministério público, como o Fernando leu, abrindo o rolo do profeta Isaías e lendo especificamente essa passagem, e ele fecha o rolo e diz: hoje se cumpre a passagem diante dos vossos olhos. Ele está dizendo: eu estou trazendo o jubileu, não qualquer jubileu. Veja, o jubileu de Daniel é o jubileu dos jubileus, é 10 vezes o ano dos jubileus, 7, né? 490 anos ali. Jesus está dizendo: eu vou trazer a verdadeira libertação para vocês. E para Deus, meus irmãos e irmãs, esse foi o ano aceitável para Deus. E em outras palavras, se a gente afunilar, essa foi a época aceitável para Deus. Em outras palavras, foi o dia da Páscoa, no ano 33 depois de Cristo. Aquele foi o dia aceitável para Deus, aquelas horas na cruz. Deus dizendo: eu aceitei isso daqui e nada mais. Eu aceitei o sacrifício do meu filho, foi suficiente para pagar todos os pecados, e é isso, é esse culto, é esse sacrifício que eu aceito. E é por isso que o texto diante de nós pode trazer todas as consequências deste jubileu, deste ano aceitável. A gente vai ver 3 coisas nesta manhã. Em primeiro lugar, do verso 1 ao 3, nós temos o Evangelho sendo proclamado pelo Messias. E exatamente ele proclama o Evangelho porque ele traz o jubileu. Vai dizer assim no verso 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Em outras palavras, pregar o Evangelho. Então, a primeira pessoa que prega as promessas do Evangelho na Bíblia é Deus, em Gênesis 3,15, que a gente usou na semana passada, onde ele diz que o filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Isso aí é o Evangelho em forma de promessa, e quem fala isso não é Adão, é Deus. Na nova criação, quando Deus se torna homem, ele é o primeiro a pregar o Evangelho. E ele não faz isso na força do seu próprio braço.
Vejam, ele é um homem perfeito, sem pecado, que faz a vontade de Deus, e só a única coisa que lhe importa é obedecer a Deus. Era impossível ele cair e pecar, perfeitamente Deus e perfeitamente homem, em sua humanidade. Jesus não fez nada dele. No Evangelho de Lucas ele coloca tudo que Jesus vai fazer. Lucas fala: Jesus, cheio do Espírito, fez tal coisa. Jesus, conduzido pelo Espírito, foi ao deserto para ser tentado. Jesus, pelo Espírito, operou milagres e curas e assim por diante. Na sua humanidade, ele dependia completamente do poder do Espírito agindo sobre ele. É isso que significa Filipenses 2. Ele se esvaziou de si mesmo, ele não deixa de ser Deus, mas ele deixa de manifestar a sua glória divina. Ele manifesta em momentos muito pontuais, mas se você olhasse para Jesus, você ia ver um homem absurdamente comum, que chorava pelos seus amigos que morriam, como Lázaro, que sentia fome, que sentia frio, que sentia sono, que precisava dormir, que precisava comer. Um homem que dava risada, que se alegrava, que comia com pecadores, que lavava o pé dos discípulos, ao ponto do apóstolo João, na sua primeira carta, diz: olha, o verbo da vida nós tocamos, nós ouvimos com os nossos ouvidos e vimos com os nossos olhos. Ele não é um fantasma etéreo, ele é um ser humano, e como ser humano, ele é o ungido, o Messias, o Cristo, capacitado pelo Espírito para trazer a nova criação. O que significa essas boas novas? O que é o Evangelho? Aqui para Isaías, ainda no verso 1, ele vai dizer: boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar o coração dos corações abatidos, e a proclamar liberdade aos cativos, e a pôr os presos em liberdade. A gente não pode ler isso daqui com o olho vermelho do marxismo, não tem nada a ver com o marxismo daqui. Por quê? Quando a gente vai falar oprimido, a gente fala, na nossa cabeça já vem o debate cultural com a cultura woke, né? Mas isso aqui não tem, o judeu não sabia nada dessa besteira que a gente precisa combater hoje em dia. O oprimido, o pobre, o cativo, o preso é o judeu, o povo de Deus, no cativeiro babilônico. É esse pobre, é esse cativo, é esse preso, é esse abatido que o Evangelho está chamando e consolando e libertando. Só que dentro da narrativa bíblica, os exílios que há, existem vários exílios na Bíblia. Começa com Adão e Eva sendo exilados do Éden, começa com, por exemplo, Israel sendo libertado ali do Egito. Eles saem, eles vão para o Egito, ficam ali escravos do Egito, depois eles vão para o exílio assírio, Reino do Norte, exílio babilônico, Reino do Sul. Todos esses exílios são um tipo, uma sombra do primeiro exílio, da nossa primeira condição cativa, que é a nossa escravidão ao pecado, ao diabo e à morte. É isso que o exílio sinaliza, é isso que o exílio está simbolizando. Então não são os presos físicos na cadeia, são os presos espiritualmente cativos pelo pecado e pelo diabo. Não são os que são apenas financeiramente oprimidos, mas são os que são oprimidos pelo diabo e pelos seus próprios pecados de novo. E assim por diante. O abatido não é aquela pessoa que está tristinha por causa de alguma coisa, é porque ele está fora da sua terra prometida, está fora da presença de Deus, está exilado na Babilônia. E é isso que Deus falou para Daniel: falou, Daniel, não importa se vocês estão exilados na Babilônia, eu vou trazer vocês de volta para Israel, para Jerusalém, mas vocês precisam de uma libertação maior, mais transcendente, mais pujante, mais forte. E quando Jesus fala, essa passagem se cumpriu diante de vossos olhos, ele não pegou numa espada e foi derrotar César para libertar Israel de Roma. Ele começou a libertar o povo do diabo, dos demônios, dos seus pecados, dos efeitos do pecado. Ele começa a curar, a libertar, a expulsar demônios, a trazer salvação para as pessoas que estavam ali diante dele. Verso 2: a proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós já vimos isso. E Jesus, lá em Lucas 4, ele para aqui. Ele para aqui porque está dizendo, olha,
eu vou parar minha mensagem aqui. O ano aceitável do Senhor chegou. Não dá para expor o livro de Isaías inteiro, por exemplo. Mas olha, junto com o ano aceitável do Senhor está o quê? O dia da vingança do nosso Deus. Vejam, o jubileu, o ano de salvação e libertação, ele vem junto com o ano do julgamento e da vingança do nosso Deus. Historicamente o Deus viria, olha, Deus vai vir julgar a Babilônia e vai libertar de forma jubilosa Israel e Judá, no caso, desse cativeiro. E isso se cumpre de três formas diferentes. Primeiramente, quando Jesus fala o ano aceitável do Senhor, e junto com isso vem o dia da vingança, é porque Ele mesmo, o próprio Jesus, recebe a vingança de Deus contra Ele em nosso lugar. Veja, Deus ele é contra você. Deus ele é contra eu, a mim. Nós não somos bonzinhos, nós não somos amiguinhos de Deus, coitadinhos, oprimidos. Não, nós somos, Paulo diz, inimigos de Deus desde que nós nascemos. A única coisa que nós suscitamos em Deus é vingança, é ira, é ódio, é abominação. Deus não está feliz com você se você não está em Cristo Jesus. E a boa notícia é que a vingança que era contra a sua cabeça, o seu coração, a sua vida, ela cai sobre o Filho de Deus. Ele recebe a ira de Deus contra ele, ele recebe a maldição da lei contra ele, ele recebe o abandono do Pai, da cruz. Tudo isso era o que nós merecemos, é o que nós levaríamos. Mas além disso, a vingança, ela ainda permeia o Evangelho, porque, meus irmãos e irmãs, o Evangelho ele diz respeito a tudo e a todas as pessoas, todos nós, toda a criação está diante do Evangelho. Ao ponto do apóstolo João, no capítulo 3 do Evangelho, diz assim: olha, quem crê no Filho tem no presente a vida eterna. Mas quem não crê no Filho, quem permanece rebelde contra o Filho, João 3,36 fala, sobre ele permanece a ira de Deus. Então veja, o Evangelho é tudo ou nada. Todos estamos diante dessa mensagem. Se a gente responde com fé, vida eterna. Se a gente responde com qualquer outra coisa, com indiferença, com rebeldia, com dureza, com procrastinação, com tédio, a ira de Deus permanece sobre a sua vida. Ela não vai vir apenas, ela virá, mas ela permanece. Como a gente vê no Apocalipse hoje, Deus está derramando seus juízos parciais ao longo de toda a história. E de forma final, quando Cristo voltar para consumar o jubileu e libertar toda a criação do pecado, Ele vai trazer a vingança definitiva de Deus. Verso 3: a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Deus seja glorificado. Então Deus vai nos trazer alegria, Ele vai nos fazer uma planta, um carvalho de justiça. E carvalho sinaliza para nós uma planta, uma árvore na verdade forte, estável, inabalável, e essa carvalho é chamada de carvalho de justiça. Ele vai pegar o povo dele, que está no exílio, e vai fazê-los justos, e vai fazer, vocês agora são um carvalho de justiça. Por que o povo foi para o exílio babilônico? Não é porque Nabucodonosor era forte, Deus levantou Nabucodonosor. O povo foi para o exílio única e exclusivamente por causa dos seus pecados impenitentes. Deus está falando o tempo todo, desde Moisés, em Deuteronômio 30, se vocês não guardarem a minha palavra, eu vou exilar vocês desta terra. O que nos leva ao nosso exílio espiritual, que nós nascemos nele? O pecado de Adão, os nossos pecados nos exilam. E a boa notícia, o Evangelho é: Deus fez alguma coisa definitiva e suprema.
Ele enviou o Messias, o ungido pelo Espírito, para nos libertar dos nossos pecados, para nos libertar do nosso cativeiro, da nossa miséria, da nossa angústia, da nossa pobreza espiritual, das nossas abominações, nossas obras malignas. Esse é o jubileu que Cristo traz para nós. O verso 4 ao 9 vai colocar para nós o que esse evangelho, essa boa notícia restaura. E vejam, ela não restaura apenas o indivíduo. A nossa mentalidade evangeliquez brasileira, pós-moderna, entende salvação em termos individuais. Não é apenas individual. E a frase que todo mundo fala é: eu sou salvo, você que se vira, a salvação é individual. Isso é nada mais nada menos do que o pueril individualismo adentrando na igreja. É sério, tudo que importa é eu ser salvo, os outros que se explodam, que se danem significa condenação, o verbo danar, que se condenem. Não, vejam comigo o verso 4. Primeira coisa que é restaurada com esse evangelho é o seguinte: eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares destruídos e reedificarão as cidades assoladas, os lugares devastados de muitas gerações. Então o que é restaurado aqui é, historicamente falando, Israel, a cidade, a polis. Jerusalém é restaurada aqui. Quando eles voltam da Babilônia, eles começam a reconstruir os muros, a reconstruir o templo. Tudo que está devastado precisa ser reconstruído. E isso é uma imagem da igreja. Israel, igreja, Jerusalém, povo de Deus, é a mesma coisa. O que Deus vai restaurando é a comunidade, a cidade de Deus, como diria Agostinho, a igreja. E veja, edificar a igreja, dá tanto trabalho, bom, se não mais, do que edificar uma cidade que está sob escombros e entulho, como era Jerusalém, no século IV a.C. Vocês lembram de Esdras e Neemias, o povo com uma espada na mão e a pá de pedreiro na outra, os vizinhos não estavam deixando eles edificarem a cidade, o povo interno estava desanimado, a maioria dos judeus quis ficar na vida boa da Babilônia. É muito trabalho, é esgotante, mas é isso que Deus está fazendo. Ele não salvou dizendo: olha, cada judeu, cada povo, cada israelita, cada membro do povo de Deus pode ficar onde está, tranquilo, viva a sua vida, você está salvo. Não, ele diz: judeus, voltem para Jerusalém, voltem para a pobreza, peguem a pá de pedreiro na mão de vocês e comecem a trabalhar. Por quê? Porque quando a cidade é erguida, o povo volta, o povo tem comunhão, o povo começa a viver junto novamente. Esse é o ponto aqui do verso 4, a comunidade é restaurada. Não somente isso, versos 5 e 6 diz que estrangeiros virão e cuidarão dos nossos rebanhos, forasteiros serão os nossos lavradores. Isso aqui é os gentios, nós pagãos, nos juntando a Israel, o povo de Deus. Verso 6: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. O Evangelho restaura a nossa vocação, e essa vocação é sacerdotal. E aqui destrói, de uma vez por todas, a leitura individualista. Porque quando Israel é chamado por Deus e é libertado do Egito, lá em Êxodo 19:6, Deus fala assim: vocês são reino de sacerdotes, nação exclusiva, propriedade minha. E Pedro fala na sua carta, para que nós proclamamos as boas novas e a glória do nosso Senhor. O que é um sacerdote? O sacerdote é um mediador entre Deus e o povo. E quando todo Israel é sacerdote, isso quer dizer o quê? Que o papel de Israel era para ser luz para as nações. O papel de Israel não era construir um muro e se enclausurar dentro dele. Não é para construir um monastério e fugir do mundo, não. É para Israel fazer o quê? Nações caídas. Aqui está a revelação de Deus, aqui está a lei de Deus, aqui está o culto que Deus prescreveu, se voltem para Ele. E o Evangelho que o Messias proclama restaura
a nossa vocação sacerdotal como ministros, servos de Deus. E isso quer dizer que nós vamos para fora, brilhar a luz do Evangelho das outras pessoas. Verso 7 fala que a nossa vergonha é trocada em honra, honra diante de Deus, mas a gente ainda é envergonhado diante do mundo, e no fim, essa vergonha será eliminada, nós temos apenas honra. E o fundamento, meus irmãos e irmãs, é o verso 8 e verso 9. O fundamento para essa restauração proclamada pelo Messias é o próprio caráter de Deus. Verso 8 diz assim: pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e toda a injustiça, e eu lhes darei com fidelidade sua recompensa, e farei com eles uma aliança eterna. O fato de Deus fazer tudo isso é porque Ele ama a justiça e odeia o pecado, a injustiça. O ser imutável, eterno e infinito de Deus, que é o próprio padrão para tudo que é bom, porque Ele é a bondade suprema, odeia a injustiça e ama o juízo e a justiça. E isso não é boa notícia para pessoas injustas. Por que Israel estava no exílio mesmo? Porque eles eram injustos. Por que Israel estava no exílio? Porque Deus ama a justiça. Por que a humanidade está caída em pecado? Porque pecou contra Deus, e Deus é justo ao nos punir. Deus ama não o pecador, Ele ama punir o pecador, porque Ele ama a justiça. Nós somos criminosos. Só que a boa notícia é que esse Deus, que ama a justiça e odeia a injustiça, quando Ele vem diante de nós, diante de Israel injusto, salvação acontece. Salvação acontece. E Ele faz uma aliança eterna. Verso 9: a sua posteridade será conhecida entre as nações, e seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem haverão de reconhecê-los como descendência bendita, não maldita, mas bendita do Senhor. Então o Evangelho restaura a comunidade, o povo de Deus. Ele restaura a nossa vocação, Ele restaura a nossa honra diante de Deus, porque Deus é justo. Como é que acontece uma coisa dessa? Verso 10 e 11 é a resposta ao Evangelho. O Evangelho foi proclamado pelo Messias, verso 1 ao 3. O Evangelho transforma todas as coisas, verso 4 ao 9. E esse Evangelho, como uma notícia, ele precisa ser respondido. Como é que ele é respondido? Verso 10: eu me regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus. A resposta é a boa notícia, é sempre o que? Alegria. O paradigma da felicidade, da alegria, é nós recebermos boas notícias. Não tem ninguém que fica imóvel, indiferente diante de uma boa notícia. E essa aqui não é uma boa notícia, mas é a boa notícia suprema. E Isaías fala: eu me alegro. Por que eu me alegro? Continuando o verso 10 ainda: porque Deus me vestiu de vestes de salvação e cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com um turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Como é que a gente se alegra? Por que a gente se alegra? Porque Deus nos veste de justiça. Essa é a doutrina de Paulo da justificação pela fé. E isso é o Evangelho. Isso é boa notícia. O povo está cativo, está oprimido, está pobre, está desconsolado, angustiado, porque merece, porque peca contra Deus. Deus é justo. Foi Deus que nos enviou ao exílio, Deus que enviou
Israel ao exílio, mas ele traz boa notícia: eu vou vestir vocês com justiça. Então, o que é o Evangelho aqui? O Messias, esse que diz assim, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, é o mesmo personagem, a mesma pessoa do capítulo 53 de Isaías. É o mesmo. E no capítulo 53, Isaías diz: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi crescendo como um renovo e nele não tinha beleza nenhuma para nós desejarmos, não tinha formosura. Ele levou sobre si as nossas maldades e as nossas iniquidades, e o texto fala: e Deus, o Senhor, agradou moê-lo, fazendo enfermar até a morte. O que acontece na cruz então? O Messias, o Senhor, o Filho de Davi e o Filho de Deus, ele leva os nossos pecados. Ele leva os nossos pecados. Isso não torna ele um pecador. Ele nunca pecou, mas ele se veste com a nossa imundícia. E quando ele se veste com a nossa imundícia, ele se identifica com esse pecado. E Deus não vai fazer uma coitadinha do meu filho, não. Deus o vê como o maior dos pecadores. Deus o vê como o principal iníquo, como o maior dos orgulhosos, como o pior dos adúlteros, como o mais delinquente dos ladrões. E ele não só considera seu filho injusto, mas ele o trata como injusto. E aí, meus irmãos e irmãs, todas as maldições da lei perseguem Jesus, o alcançam e o matam. A ira de Deus cai sobre ele. Ele é abandonado pelo pai, não porque o pai vira o rosto com dó do seu filho, não, porque o pai não suporta pecaminosidade, iniquidade e maldade que sai do seu filho. Era meio-dia, eclipse, trevas sobre a terra de Jerusalém. Ele está fora dos portais da cidade, morrendo como um indigente, porque ele está levando o seu pecado e o meu pecado. E aí, meus irmãos e irmãs, Isaías diz: eu me alegro. Esse, quando ele fala eu me alegro, daqui a pouco, no capítulo 64, Isaías vai dizer: olha, nós somos como o imundo, Isaías 64, verso 6, e as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia. Isaías está falando: olha, o que eu estou vestindo aqui é fralda suja, é absorvente sujo, é trapo de imundícia. Tudo que eu faço aqui não é nada além de pecado. Esse profeta santo, o homem de Deus, no capítulo 6, ele vai dizer: ai de mim, porque eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías sabe, Isaías está confessando: eu sou imundo, estou vestido de imundícia, minhas obras me vestem e isso é imundícia. Como é que eu vou apresentar diante de Deus? Isaías fala: eu me alegro porque Deus me deu uma roupa nova, e essa roupa é Cristo, é o novo homem, é o novo Adão. E a resposta a isso é alegria, isso é fé, é se alegrar do que Deus fez por você em Cristo. E quando você é vestido de Cristo pela fé, não pelas obras, Deus não apenas te vê assim, como justo, Ele te trata como justo. Ele declara e trata Jesus como ímpio, para que Ele possa declarar você justo e te tratar como um justo filho dele mesmo. Meus irmãos e irmãs, isso é o ano aceitável para Deus. Isso é o ano aceitável. E se você crê nisso, basta. Tudo mais se relativiza, tudo mais fica relativo a essa boa notícia do que Deus fez para nós na pessoa de Cristo Jesus. 3 aplicações práticas para nós concluirmos. Primeiro, receba o ano aceitável
como uma boa notícia e não como seu projeto de autossalvação. Vocês ouviram isso? O ano aceitável já foi. E por causa dele, por causa do que Cristo fez na cruz da ressurreição, todos os anos posteriores são anos aceitáveis, se você está em Cristo Jesus. Então não importa se no ano que vem você perca gente, perca saúde, perca dinheiro, perca estabilidade, paz, perca sua casa, perca seu carro, perca um filho. Se você crê em Cristo, você canta: Ele é o meu da vida o melhor, Ele é o meu tesouro. E isso aqui não é um projeto que você faz. Isaías ia rir de você se você falasse: o que eu vou fazer ano que vem para ser um ano aceitável? Ele vai dizer: não tem nada que a gente possa fazer. Paulo usa Isaías em Romanos 3, ele fala: não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então não há nada que você possa fazer. Quem está completamente satisfeito com a sua vida espiritual, levante a mão. Tem alguém satisfeito? Não, eu estou muito top, eu estou muito espiritual. Olha como eu li a Bíblia esse ano, foi um fenômeno. Olha quanto que eu orei, eu estou fantástico, estou flutuando nas nuvens. Alguém está assim? Aqui? Viu? E se a Deus mudasse essa situação e você conseguisse passar o dia inteiro orando e lendo a Bíblia? Sabe o que ia acontecer? Você ia se sentir da mesma forma. Sabe por quê? Porque vocês pagam as minhas contas para eu fazer isso. E 100% das vezes que eu olho para mim, a única coisa que eu sinto é vergonha, é insatisfação, é um senso de ridículo, é miséria. Todas as vezes e todos os dias que eu olho para mim, vem um senso de indignidade, de não valer nada, de ser um pó. Então, se você ficasse o dia inteiro lendo a Bíblia e orando e servindo a igreja, você se sentiria da mesma forma. Só que todas as vezes que eu olho para Cristo, eu sinto satisfação e alegria dele. Eu descanso. Eu falo: opa, ele morreu por mim. E isso basta. E isso é o mesmo para todo mundo aqui. Vejam, a última frase do livro que a gente leu junto esse ano no discipulado. O que o Orton diz lá no Manso e Humilde? Ele diz assim: existem 2 passos na vida cristã. Ele falou isso? 2 passos na vida cristã para você começar e continuar. O primeiro passo é você ir até Cristo. É aquele que fala: venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Esse é o primeiro passo. Agora o segundo passo é você lembrar do primeiro e voltar para o primeiro. Ou seja, só tem uma coisa que a gente faz na vida: ir para Cristo pela fé. Então, independente do que está passando, as circunstâncias externas, ou sentindo, quando você olha para Cristo, você descansa, você respira, e você sabe que Deus fez um pacto com o seu Filho, e esse pacto é eterno, essa aliança é inquebrável. Jesus guardou a aliança por você e por mim, e isso basta. Essa é a boa notícia. Não depende dos seus sentimentos, da sua performance. Terceiro e último lugar, o Evangelho, ele transforma, ele resulta em alegria, e portanto a gente tem que organizar a nossa vida como uma doxologia. O que essa palavra é estranha? Doxologia é ato de culto, é ato de adoração. É ato de adoração. O salmista pergunta: o que eu daria ao Senhor por todos os seus benefícios? Nada. Ele não dá nada. O que ele fala? Eu vou tomar o cálice da salvação e vou engrandecer o seu nome. A resposta ao Evangelho é alegria, é culto, é fé e não performance. Irmãos, que Deus dê um ano abençoado no ano que vem.
Mas essa bênção é justiça vestida de Cristo. E tudo mais, o mundo vai cair debaixo dos nossos pés, a Babilônia vai coronar ao nosso redor, nós vamos ser desgastados dia após dia, mas ó o sorriso de orelha a orelha, olha a alegria, isso só vem de uma coisa: fé no Messias Jesus. Se tem uma coisa que você deve buscar em 2026, é o ano aceitável, é Jesus Cristo nosso Senhor. É nele que você é aceito, nele que você é aceito, sem nada do que você faz, sem nada do que você é, sem nada do seu histórico, da sua conta bancária. Você é aceito pelo Pai, no Filho, pelo Espírito, e você é unido a Jesus pela fé e pela fé somente. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus bendito, não existem anos aceitáveis fora de Cristo. O Senhor não aceita nenhuma pessoa, nenhum culto, nenhuma obra, nenhuma oração, nenhum louvor fora do seu Filho. Ele é o centro, fora dele tudo está caindo e vai cair. Nós vamos cair se ficarmos fora dele, mas não há nada que nós possamos fazer para nos unir ao seu Filho. É o Senhor que nos une a ele pelo seu Espírito. Nós apenas reconhecemos a sua obra em nós e respondemos com alegria e adoração. Quebre nossos pecados, nossa mentalidade materialista, individualista, sensorial. Ajude-nos a não depender em nada de nós mesmos, mas unicamente do seu Filho. E enquanto os anos aceitáveis passam, nós aguardamos a consumação do jubileu na volta de Cristo. Nós aguardamos o dia da vingança do nosso Deus. Enquanto isso, que a nossa vida seja um eco dessa pregação primordial do Evangelho através de Cristo. Ele é o pregador, Ele é o profeta final, Ele é a tua palavra, e nós ecoamos de forma fraca, mas o Senhor nos usa como sacerdotes para anunciar a glória e a beleza de Cristo Jesus. Use-nos, ó Deus, não por causa de nós, mas apesar de nós, para que Cristo seja glorificado e engrandecido em nossas vidas, em nossa igreja, em nossas famílias, em todo lugar que o Senhor nos colocar, para a sua glória, em nome de Jesus.